mês que vem eu não vou te dar mais R$300, ela vai te dar 301. Se você reinveste de novo, 302,50. Eu vi ali que eu poderia ter sido uma adolescente com um cartão ilimitado, como hoje a gente vê por aí, né? Os pais que tentam... E assim, a primeira pergunta, né, que geralmente eu que acabo fazendo, é como que você iniciou dentro do mundo do mercado financeiro? Né, eu sei que possivelmente teve uma influência ali do seu pai, mas eu acho que no fundo também deve ter sido uma decisão sua, acima de tudo. Como que você decidiu ir para o mercado financeiro? Bom, diferente dos meus outros 4 irmãos, né, eu tive a oportunidade de crescer junto com meu pai, né, então eles, a ex-mulher dele se separaram muito jovens e aquilo, né, vida de pais separados, não teve aquele contato tão próximo quanto eu tive, né, nós moramos juntos no interior, enfim, fui criada com ele. Então, é uma coisa meio que, eu acho que de DNA também, porque a minha mãe também trabalhou em corretoras, imagina, na época da custódia, quando isso ainda era um setor das corretoras, né? Então, ela trabalhou na mesma corretora que meu pai na década de 90. E as ações funcionam ainda como títulos. Só que, exatamente como uma escritura, as ações tinham as cautelas. Então, você picotava lá o papelzinho para ir receber para coletar o seu dividendo. Então tem histórias assim de gente que ia armada, porque às vezes a empresa não queria pagar e faltava centavos. Então era um perrengue investir, tá? E minha mãe cuidava justamente dessa área, né? Então eu comecei desde cedo e tive uma influência em casa e querendo ou não, isso é determinante, né? Acho que quem mais nos influencia é a escola, religião, provavelmente os pais. Né? E na minha casa, a religião é ações, né? Então imagina, na década de 2000, inimaginável uma família tradicional brasileira conversar sobre investimentos no café da manhã, gente, eu criança, entendeu? Então meu pai sempre me tratou assim, como se eu tivesse 30 anos desde cedo, né? E acho que o primeiro contato mesmo, experiência que eu tive, que mais me marcou, foi quando ele montou a carteira pela primeira vez para mim. Eu tinha 14 anos, foi em 2008. Então, eu tava enchendo o saco, adolescente, aquela que você quer o neck shots, e aquilo, né? Começa a ver as amiguinhas com a bolsa, né? Maquiagem, piripororó. E eu pedi uma mesada. Tanto que eu enchi o saco dele, ele falou, não, beleza, vamos fazer diferente então. Eu vou te dar uma mesada, mas quem vai pagar vai ser a Ultrapar. Ultrapar, que é dona do Poço Ipiranga, por exemplo. E ele montou uma carteira pra mim, e essa carteira me pagava o equivalente a R$300 por mês. Na verdade, a Ultrapar distribuía trimestralmente, mas ele pegava essa grana, retia e me dava mensal, né? E aí ele foi me guiando. Então, olha, filha, com esses R$300, óbvio, né, que os primeiros eu gastei. Existe um limite para o que uma garota de 14 anos, né, também pode comprar. Então, aí eu fui sendo orientada por ele. Poxa, vamos reinvestir. Porque se você reinvestir, mês que vem eu não vou te dar mais R$300. Ela vai te dar 301. Se você reinveste de novo, 302,50. E de novo, 305, né? Esses centavinhos vão aumentando. E quando você for ver, já é mais de R$300 que você vai receber por mês. E foi assim que eu comecei. E fui me apaixonando, né? E ai de quem não abastecesse no Posto Ipiranga. Pô, a minha empresa precisa dar lucro pra ter a minha mesada, pra eu ter o dividendo. Então foi basicamente assim que eu comecei a me interessar, a falar, poxa, não, esse é um caminho que profissionalmente também faz sentido, porque os nossos hobbies de final de semana, a gente escolhia viajar para os lugares onde as empresas que meu pai estava investindo tinha fábrica, por exemplo. Então a gente foi muitas vezes para o sul. Ali na Clabinha a gente visitou várias vezes, Telêmaco Borba, aquela região do Paraná. Então a gente ia de carro, meu pai adorava ir de carro, e a gente aproveitava e fazia várias visitas às empresas, né, as que permitiam crianças, adolescentes, enfim. Então, foi assim que eu cresci, nesse ambiente. A gente viajava, tirava selfie, né, em frente às outras bolsas que a gente via. Então, não tenho como não dizer que não teve forte influência dele. Mas eu também me apaixonei pelo negócio, né? Eu falei, puta, é isso que eu quero fazer, né? Ajudar as outras pessoas a investir melhor também, né? E poucas pessoas, a verdade é essa, conhecem sobre ações, né? Até quando você vai aprender na faculdade ou uma pós-graduação, até você não vê especificamente algum conteúdo sobre ações. Uhum. Então, hoje com a internet, obviamente, ficou muito mais fácil, mas até pouco tempo atrás, e pouco tempo, digo 10 anos,
essa informação ainda estava retida em poucas pessoas, né? Você tinha uma dificuldade de distribuir isso, né? Hoje em dia tá muito mais fácil. Animal. Até porque, historicamente, aqui no Brasil, a gente tem muita questão do rentismo, né? Então, Total. as pessoas olhavam muito pra, poxa, se eu posso estar ali próximo de 1% ao mês, investindo em renda fixa, para que eu vou olhar para outras opções? Ou mesmo ter que despender um tempo para você entender do negócio e tudo mais, porque não é tão simplório como uma renda fixa, que é um contrato ali, que você sabe qual é o emissor, você sabe quando vai receber e quanto vai receber. Seja um indexador ou seja de forma ali pré-fixada. Agora, quando você vai para o universo de ações, é um universo que onera mais para você fazer isso bem. Porque você pode investir de qualquer forma, mas se você quer fazer isso de forma profissional, acho que é isso que você falou, né? E muito além do ticker. Você, de fato, conhecer o negócio e saber por que você está colocando a sua grana ali. E acho que essa sua história, né, de ter alguém que desde cedo mostrou o caminho para você, é fantástico, e até mesmo justifica muito do nosso trabalho, né? Porque acho que as pessoas, elas são guiadas por referências. Então, Verdade. até mesmo os meninos aqui, né? Favelado investidor. Quando você tá ali em meio à favela, talvez a única referência que você tem é um menino que se tornou um jogador de futebol, que se tornou um MC, e talvez os únicos caminhos são esses. Mas quando você, poxa, vislumbra aí que você tem um mercado, que você pode ter a sua liberdade, que você pode, mesmo que com pouco, investir, acho que isso traz outros horizontes. E até mesmo queria saber de você, assim, porque você sabia que o seu pai investia. E é somente uma relação com o mercado financeiro ali. Mas você sabia, de certa forma, o tamanho do seu pai quando você conheceu esse mercado? Porque uma coisa é a gente começar ali, investir R$1.000 por mês e tal, e, poxa, maravilhoso. Mas alguém que tem a história que ele tem, a bagagem que ele tem, e tem o efeito de juros compostos dentro dele, como que foi isso? Descobrir o tamanho do Barsi. Zero. Olha, é engraçada essa pergunta, né? Eu já contei algumas vezes, eu descobri que meu pai era bilionário por acaso, na verdade. Eu acho que se eu não tivesse... Bom, hoje eu já saberia, né? Já seria público, mas naquela época, era 2012, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu tava com uma amiga passando na rua, sei lá, acho que em frente ao shopping, alguma coisa assim, perto da faculdade. E eu passei numa banca e vi na banca uma revista Exame de 2012, meu pai, o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira, com o título Os Bilionários da Bolsa. Eu peguei aquela revista e falei, oi? Eu te pedi R$300, você não me deu R$300, né? Aquela amargurada, né? Ressentida. Mas assim, não mudou nada pra mim, porque eu já tinha me apaixonado pelo negócio, já tava na faculdade de economia, já tinha decidido que esse era o caminho, né? E eu acho que descobrir que ele era bilionário é uma admiração a mais, poxa, a comprovação de que é possível, né? A pessoa sair do zero e conquistar alguma coisa sem passar por cima de ninguém, mas demorou muito tempo, né? Uns 50 anos, né? Uau. Então me fez admirá-lo muito mais, mas assim, não mudou nada do que eu pensava sobre ele, né? Que avarento, não sei o que não. Ao contrário, eu agradeci muito, porque eu vi ali que eu poderia ter sido uma adolescente, com um cartão ilimitado, como hoje a gente vê por aí, né? Os pais que tentam compensar a sua ausência com bens, né? Ou que, poxa, não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram. Então, acho que o maior dilema do meu pai foi o fato de eu ter nascido com um pai rico. Ele não teve pai rico, ele tinha minha avó, enfim, para ajudá-lo, mas sempre muito pobre, ele teve que sempre... Tudo que ele conquistou foi fruto do trabalho dele, do trabalho da minha avó. Eu não teria tantos desafios assim para percorrer como ele. Então, eu acho que é um desafio para todo pai, né, que hoje está bem de vida, como passar os valores adiante, como, poxa, ensinar que dinheiro é importante, mas que dinheiro também não é tudo, mas que você vai precisar batalhar por ele, que não cai do céu,